marcação. Então vale a pena. Muito bom com a situação. Amplamente discutida em todo o país, a segurança pública está entre as principais preocupações dos brasileiros. No estado de São Paulo, não é diferente. A violência realmente aumentou ou é só a sensação de insegurança que incomoda? Para responder estas e muitas outras perguntas, o Em Discussão Segurança de hoje trouxe aqui para a TV Alesp um time de especialistas no assunto. No estúdio, o Coronel Camilo, deputado estadual pelo PSD, delegado federal Fabrício de Souza Costa, também representante da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal, delegado Gustavo Mesquita Galvão Bueno, presidente da Associação dos Delegados de Polícia de São Paulo, e também Marcos Palumbo, capitão do Corpo de Bombeiros. Muito obrigada pela presença de todos vocês aqui no estúdio para essa discussão. Queria começar com o deputado falando um pouquinho do cenário atual, não só no estado de São Paulo, né? Claro que não dá para você discutir segurança pública isoladamente, né? Falando só estado, a gente tem que ampliar a discussão. E também a expectativa, né, para o ano que vem, com a posse de muitos governantes novos, enfim. Então vamos lá, olha, para mim, primeiro, muito obrigado, né? Um prazer estar aqui com todos vocês, com o Palumbo, Fabrício, Gustavo, né? Mas eu vejo um momento, sou muito otimista, eu vejo um momento espetacular, né? Eu vejo um momento espetacular. É um momento em que toda a nação brasileira, em todos os níveis, está pensando em segurança. Além de ser uma questão prioritária para todos nós, sem a segurança, nada funciona, nada funciona. Se deixar bem claro, se não tiver segurança, o professor não dá aula, o médico não atende, a gente não anda na rua, não pode sair para o restaurante, então a segurança é fundamental. E pela primeira vez, segurança também passou, deixou de ser um problema só de polícia. Ou seja, está sendo discutida a segurança num momento maior. Isso é muito importante, todos somos responsáveis pela segurança e essa discussão nacional, a criação do Sistema Único de Saúde, Sistema Único de Segurança Pública, né, que é o SUSP, também é importante. Então eu vejo um momento feliz. Eu acho que isso vai progredir muito, o Brasil deve andar muito na questão de segurança, os estados devem andar bastante, até por causa da linha do governo federal, que é voltado para a área de segurança. Eu acho que nós teremos aí um grande avanço em todas as questões de segurança pública em todos os estados. O caminho eu acho que está aberto aí, vai caber agora a cada estado a integração, né, entre as polícias, né, as polícias estaduais mesmo, a polícia militar, a polícia civil, polícia técnico-científica, as guardas civis metropolitanas também participando disso, o corpo de bombeiros trazendo também a questão de segurança, faz parte da segurança junto com a defesa civil do estado. E integração não só entre a polícia dos estados, mas com a polícia na área federal, né? Com a polícia federal, com a polícia rodoviária federal, né? E agregando os demais atores, né? Ministério Público e Judiciário, né? Sem esquecer do sistema penitenciário. Mas o que é importante, a discussão de segurança está permeando todos os níveis, desde o país, a União, até o município, né? Com a prevenção primária. Então achei um momento importante, é um momento de crescimento, de mudança. Isso também é importante. Eu vejo um futuro muito bom na área de segurança. Então, questões assim que há muito tempo não estavam sendo tratadas adequadamente, acredito que tem agora uma grande chance de ser tratado, né? A lei de execução penal, né? Os nosso sistema penitenciário, que é um depósito de presos, ou seja, muita coisa. O próprio bombeiro, né? Em São Paulo a gente tem uma sinalização muito boa do próximo governador, da atenção que vai ser dada ao Corpo de Bombeiros, que sempre só é lembrado na catástrofe, né? Infelizmente. Verdade. Então vejo assim, né? Não sei se é a mesma opinião aí do Gustavo, do a Fabrício. gente já falou sobre muitas demandas, né? Muitos problemas, muitas lacunas aí, né? A gente já levantou muitas questões aqui no Em Discussão Segurança, inclusive com o deputado aqui presente, né? Queria saber se essa visão otimista que a gente tem agora e está passando para o telespectador também é vista pelo doutor Fabrício, por todos vocês. Vou começar com o doutor Fabrício. Certamente, esse momento é muito importante. A gente temos agora a oportunidade de focar na segurança pública, na importância da segurança pública, e nesse sentido, a primeira coisa que me vem à cabeça é a questão do investimento em tecnologia, porque muito se fala em investimento em inteligência, mas antes do investimento em inteligência a gente precisa melhorar os nossos equipamentos para que a gente consiga fazer essa troca de informações, inclusive entre as polícias judiciárias da União e dos Estados, de uma forma útil. Então, sem um investimento em novos equipamentos, principalmente na área nas técnicas de investigação específicas que a gente utiliza,
como por exemplo a interceptação telefônica, a gente precisa melhorar a questão dos equipamentos, também na questão não só da interceptação, como na análise do material que a gente apreende nas operações. Tudo isso depende de um investimento maior em tecnologia, porque a quantidade de crimes que são investigados atualmente supera o que a gente vinha vendo, assistindo antes dessa revolução tecnológica dos smartphones, dos tablets. Então, a comunicação por meio desses equipamentos é muito mais ágil. Os criminosos começaram a usar esses equipamentos e a nossa capacidade de investigação não necessariamente acompanhou esse desenvolvimento da tecnologia. Então, a quantidade de informação que hoje você encontra num smartphone é muito maior do que a quantidade que você analisava antigamente numa conversa telefônica, né? Hoje, tanto que no início, um computador de grande porte. Hoje você tem no smartphone o que você no passado tinha no mainframe, né? Se antigamente nas operações a gente aprendia materiais que ocupavam um espaço de, sei lá, 500 mega, hoje em dia a gente aprende 4 HDs, cada um com 2 terabytes na casa de uma pessoa, né? A gente em casa, às vezes, tem vários pendrives, né? Vários computadores dentro de casa, então esse material tem que ser analisado e para isso você precisa de investimento em tecnologia. E além disso, você precisa de pelo menos no âmbito da polícia judiciária, você precisa de uma equipe de investigação que seja capaz de analisar todo esse material que você encontra nesses equipamentos que são apreendidos com frequência. Semanalmente, as polícias fazem operações em que são apreendidas grandes quantidades de material de informática. E sem a equipe de investigação, de preferência coordenada pelo delegado de polícia, você tem muito mais dificuldade de fazer, de concluir uma investigação com sucesso. Doutor, pegando um pouquinho esse gancho, e até, né, queria a participação de todos, assim, a gente sempre levanta várias questões, né? Inteligência, tecnologia, prevenção, investigação. O que vem primeiro? O que tem que ter uma atenção mais especial? Ou todas têm um papel fundamental, acredito, né? Que carrinho aí que de repente sai na frente precisa de mais atenção, mais investimento, um olhar melhor? Só incrementar mais uma para não perder, né? Valorização dos policiais. Sim, com certeza. Continua, doutor. Eu acho que é importante nesse momento da valorização da segurança pública, em que a segurança pública ocupa já não sem tempo a pauta principal do debate das políticas públicas nacionais, que nós passemos a enxergar a segurança pública de uma maneira diferente. A gente retire um pouco esse estigma que por vezes se coloca quando se fala em segurança pública como algo truculento, né? Algo que seja violento, relacionado à violência, relacionado à truculência ou tão somente policialesco. Não, a segurança pública, quando a gente fala em segurança pública, nós falamos, acima de tudo, em garantir direitos mais básicos do cidadão, direito à vida, direito à integridade física, direito à liberdade. Então, eu acho que essa percepção de que a segurança pública é um direito, um bem fundamental, é muito importante para o avanço da discussão. E eu acho muito importante também que a gente apenas fique alerta. Eu acho que eu estou otimista, sim, em relação à melhoria da política de segurança pública, mas acho que é importante que nesse momento nós fiquemos alertas também para que a discussão seja tomada realmente sempre por critérios e argumentos técnicos, uma discussão séria e técnica, porque momentos como esse, por vezes, são terrenos férteis para o surgimento de soluções mirabolantes, soluções midiáticas, que na prática não soluções dá certo, de apelos, né? Eleitoreiros, que na prática já se provou que não dá certo. Então é importante que essa discussão seja feita sempre de maneira técnica e com muita seriedade. A gente está com um time aqui que entende bastante do assunto, né? Capitão, o que o senhor acha que pode ter aí de expectativa, né? Bom, primeiro, todos os aspectos em relação à prevenção, em relação à mudança de legislação penal, a endurecimento da legislação, fortalecimento das instituições policiais militares, os policiais federais, os policiais civis, todos os agentes que fazem parte da segurança pública, isso é essencial para que aconteça. E eu só queria colocar mais um aspecto, a interação maior com o nosso público, a interação com a população, porque não adianta somente nós fazermos uma atuação técnica, mudança de legislação,
se a gente não estiver próximos da população e saber o que eles precisam das instituições policiais. Os destinatários finais. Exatamente, eles têm que estar presentes nesse tipo de discussão, porque nós precisamos saber onde que acontece, como a gente vai poder ajudar a sociedade. Eu dou, por exemplo, o próprio Corpo de Bombeiros, que ele foi fundado em 1880, Coronel Camilo, nosso eterno comandante-geral da Polícia Militar, bombeiro, né, frequentou as mesmas cadeiras que a gente, e nós começamos apagando fogo. E hoje, estando muito presentes na vida das pessoas, nós nos adaptamos às necessidades que elas precisam, os tipos de ações que elas necessitam do Corpo de Bombeiros, e logo o que elas necessitam também da Polícia Federal, não só o que ela faz em relação à legislação. Lógico, a gente fica ligado à legislação, mas nós temos que ouvir a população para saber como a gente pode ajudá-los. O foco tem que ser sempre a população, né? Não tenha dúvida nenhuma. E a polícia tem que trabalhar dessa forma. Aliás, para os serviços de inteligência, para os sistemas inteligentes, a matéria-prima é a informação. Quem tem a informação é o cidadão. Quem sabe o que acontece na rua dele, seja na área de prevenção de incêndio, né? Agora, você falou uma coisa muito importante que eu trago à tona aqui. Prevenção. Prevenção é importante, a gente fazer todo o trabalho de polícia, mas se envolver a população e trabalhar na prevenção, muitas das questões elas não vão chegar a ser um problema de segurança, porque começar pela educação, uma educação forte, uma educação que forme um cidadão, né, na concepção da palavra, né, que ele tenha valores, que ele possa trabalhar e entender o espírito comunitário, entender que vive com regras, né? Mas eu acho que esses aspectos são super importantes. Agora, a informação é fundamental. Todo sistema precisa da informação. E estar junto, ouvir a população, daí policiamento comunitário, vizinhanças solidárias, conselhos de segurança, com a finalidade de aproximar a polícia, né, da população. E o SUSP, que o senhor citou também, né, ele toca num aspecto muito importante, que é justamente da integração, inclusive dos dados. Né? Sim, hoje isso é fundamental. Muitas vezes as forças de segurança acabam não se conversando, esses dados não são partilhados de maneira adequada, e o trabalho investigativo, o trabalho policial acaba sendo prejudicado, né? E um dos entraves nesse sentido é justamente a questão da diferença de tecnologia que é usada em cada sistema. Então, muitas vezes os sistemas não se comunicam por conta de problemas de informática. A título de exemplo, né, eu acho que o exemplo mais básico é por cidadão que está assistindo, é a nossa cédula de RG, que até hoje não é unificada, né? A nossa cédula de identidade, nós temos uma cédula em cada estado. Hoje o banco de dados de capturas, por exemplo, da Polícia Civil do Estado de São Paulo, nem sempre vai estar comunicando com o banco de dados da Polícia Civil de Minas Gerais, né, estado. Essa informação, essa integração é fundamental, né? É fundamental. Só para deixar claro para o telespectador, aqui em maio o Senado Federal aprovou o projeto de lei 19/2018 para a criação do Sistema Único de Segurança Pública, né? Eu queria que a gente falasse aqui um pouquinho sobre resultados, né? E também o que prevê esse Sistema Único. É essa integração total, assim, né? Quando um determinado profissional, na ausência de um, o outro faz, como é que isso na prática está proposto? A principal modificação é a integração das informações. O sistema ele prevê que todo o Brasil é fundamental, né, acesse, deputado? seja a Polícia Civil, né, nos estados em que tem, né, Polícia Científica, Bombeiro, Polícia Militar, Guarda Civil, inclusive, que tenham acesso à informação. E já tivemos N casos, como o doutor falou, de o cara cometer o crime num estado, fugir para o outro do lado, né? Sair daqui, atravessar a divisa e não ter comunicação e lá ele está livre, né? Isso é muito... E até mandados que tinham num determinado estado, não ficar sabendo, ele até ser preso ou ser detido em algum momento por uma polícia que não sabia que ele tinha um mandado de busca e essa informação está, né, de mãos dadas ali com a tecnologia. Né? Com certeza. Porque muitas vezes eu, por exemplo, quando estou no plantão policial, muitas vezes eu me deparo com essa situação em que a pessoa tem algum mandado de prisão em aberto,
mas na verdade esse mandado já não é mais válido e essa informação... Ou vice-versa. E o inverso é verdadeiro, pegar alguém que tem mandado e a gente não está Exatamente. sabendo. E a gente corre o risco de soltar uma pessoa que deveria estar presa ou de fazer o contrário. Isso é muito simples, porque todas as viaturas policiais, muitas guardas civis estão também incorporadas em sistemas que hoje, através de um tablet, se você conseguir uma pessoa que for abordada na rua pela Polícia Militar, ela consegue muito bem checar todas as informações de forma real, ali naquele momento. E se você não tem esse cruzamento de informações em relação ao que cometeu algum crime em outro estado, isso a gente certamente não vai conseguir sem dúvida alguma. Resolver o problema. Eu entendo que o SUSP, o Sistema Único de Segurança Pública, ele acaba suprindo uma lacuna muito importante histórica que sempre existiu na gestão de segurança pública do Brasil, que é o papel da União. Por atribuição constitucional, segurança pública é atribuição, competência dos estados. Mas isso não quer dizer que a União não tenha uma responsabilidade. Tem, e tem muito. Justamente na coordenação, no estabelecimento de metas e de propiciar mecanismos de integração. Então, eu acho que nesse sentido, o SUSP vem muito bem-vindo. Agora, novamente, eu acho que a gente tem que ficar alerta para que ele seja efetivamente aplicado, para que não se torne apenas uma boa carta de intenções. Trazendo esse objetivo principal, como é que vocês conseguem fazer uma avaliação do que acontece agora, né, com relação a esse compartilhamento de informações? Vocês citaram um exemplo de uma pessoa que comete um crime num estado, vai para o outro e lá não consta essa informação, né? Como é que está a situação hoje, né, nessa questão de tecnologia e informação e o que é preciso fazer para que o SUSP funcione de forma a que veio, né, de forma totalmente adequada? Duas coisas, né? Vontade política para que isso seja implementado. Hoje você tem tecnologia. A tecnologia custo, dá até para integrar. Como é que dá para a gente entrar nessa seara do custo? O custo da tecnologia, não tenha dúvida que você vai precisar investir nisso. Mas recurso para isso não falta. No Brasil, pessoal, não falta recurso. Nós tivemos aí tantos desmandos na nação. Por quê? Porque ele não sabe o que fazer com recurso lá em Brasília. Brasília nós precisamos voltar ao que é a República Federativa do Brasil. Eu não posso ter um poder central que quer resolver tudo de lá, eu preciso delegar. O governo federal, em todas as áreas, seja de segurança pública, seja na área de saúde, de educação, tem que ser um facilitador dos estados. E os estados, inclusive, facilitador dos municípios. Eu tenho que descentralizar. E em termos de tecnologia, hoje precisa investir em tecnologia, mas eu tenho tecnologia onde todos podem se conversar. Um exemplo claro disso é o SICOI. Né? Ou seja, eu posso ter, o SICOI é um sistema de coordenação de emergência do bombeiro, onde eu coloco todo mundo para falar que está naquele local, seja do Nextel, seja do rádio do troncalizado da polícia, seja de um tablet. Eu consigo fazer com que as pessoas daquele grupo se conversem. Então, o que falta é a informação. A informação está dispersa no Brasil. Aconteceram tentativas de fazer isso. O Infoseg é um exemplo disso, né? O Sinarme é um exemplo disso. Só que não foi para frente porque os estados, só São Paulo alimentou. O Infoseg praticamente só o estado de São Paulo alimentava. Precisa alimentar um banco de dados coordenados lá pela área federal em algum momento, mas a informação pública, né? Disponível para todo mundo. Aqui em São Paulo, permear as informações, né, entre as polícias e entre a área federal. Essa informação, ela precisa... Primordial. Ela precisa passar para todos os órgãos policiais do Brasil inteiro. E o que é preciso? Que de lá também venha, né? Que o cara lá em Rondônia alimente o sistema adequadamente. Lá no Acre, no Rio Grande do Sul, em São Paulo, alimente adequadamente. Tecnologia precisa investir pesadamente, mas precisa não só uma legislação, né, mas uma vontade de que isso realmente aconteça. E ver o quanto isso vai trazer de resultado para o Brasil. Lá se criou estruturas, muitas vezes, na área federal e se centralizou. É um grande poder central com muito recurso. Vou dar um exemplo prático recente. Sistema penitenciário. Tinha o fundo penitenciário com alguns milhões lá, acho que bilhões, e nós tivemos o caso de Pedrinhas lá, né, no norte, ou seja, presídios caindo aos pedaços e verbas estacionadas em Brasília. Né? Então sou a favor da descentralização, né? Inclusive da própria LEP, né? Da Lei de Execução, ou seja, nós temos que deixar os estados trabalhar. E outra parte importante é participar, a população participando de tudo isso, né? Que o próprio Palumbo falou e o sistema de inteligência precisa. E o SUSP, só para concluir, o SUSP é um grande avanço nesse sentido.
Ele se propõe a na minha visão, o maior avanço que tivemos, né, de um sistema único vou ter uma forma de centralizar essas informações e deixar disponível para todo mundo, para que todos possam trabalhar melhor a informação e não querer fazer tudo de Brasília. E mais ainda, em São Paulo, distribuir isso também, para que os municípios tenham participação. O doutor falou, segurança não é um problema mais só de polícia. Nunca foi. De forma errada, a União falava, Estado, você se vire. Veja o crime organizado. A área federal nunca quis se envolver com isso. Não, deixa aí, cada Estado se vira. Olha o problema que isso virou. E a União tem grande responsabilidade disso, pelo tráfico de armas e pelo tráfico de drogas, que é o que mais alimenta o crime organizado. E sempre ficou fora. Então tem que participar. Por outro lado, o município também. O município não, sempre deixou para o Estado. A segurança, vamos pedir lá para o secretário de segurança. Está errado. O município é responsável por garantir aí que não aconteçam pelo menos aí 60% dos crimes que são crimes de oportunidade gerados pelo ambiente, pela falta de zeladoria, pelo lixo, pela falta de manutenção da própria cidade, né? Da zeladoria da cidade. Então tem que envolver todo mundo. SUSP, na minha opinião, ganha por causa disso, né? É um fomento para que isso aconteça. Eu só queria frisar novamente, sem esquecer do material humano, né? Sim, que sim, a gente fala na tecnologia, na necessidade de integração e tudo mais, mas novamente a gente precisa lembrar do material humano, de qualificar o policial, sim, de dar formação, o ensino policial para os nossos profissionais de segurança pública, para que eles possam atuar de maneira mais eficiente. E isso remuneração. pode ser feito. E remuneração. O policial precisa estar protegido, ele precisa ter respaldo para trabalhar, ele precisa ter condições mínimas de dignidade para trabalhar, ele precisa ter um equipamento adequado, uma arma que funcione, que seja confiável, né? Hoje a Polícia Civil do Estado de São Paulo tem armamentos sofríveis que a gente não pode confiar, muitas vezes o policial é morto porque a arma não funcionou, né? Então o policial precisa ser protegido e o policial precisa ser motivado. O policial, como todo profissional, ele precisa e merece ser motivado. Ele estando motivado, ele vai, sem dúvida alguma, prestar um serviço melhor à população. Aqui no estado de São Paulo, os policiais recebem, eu creio que na Polícia Militar é a mesma coisa, entre os piores salários da federação, né? O estado mais rico da federação paga a seus policiais o pior salário da federação. E o resultado está aí. A gente vê aqui em São Paulo, com tristeza e vergonha, o nascimento e o crescimento da maior organização criminosa do país, o PCC, com hoje aproximadamente 30 mil membros, 25 estados, 5 países. Tudo isso por conta de uma política pública incompetente e covarde também, porque faltou coragem dos antigos governantes para enfrentar esse problema. A gente espera que agora nosso atual governador, agora com o nosso secretário executivo aqui, tenho certeza que vai trabalhar nesse sentido, coragem dúvida. Não lhe falta. Eu acho que a gente pode esperar dias melhores e é isso que eu faço votos. Pegando o gancho, o deputado foi convidado para ser secretário adjunto, secretário executivo, deputado? É uma figura nova, né? Secretário executivo. Vai deixar de ter, em São Paulo vai deixar de ter só o secretário de segurança e o secretário adjunto. Pela nova formatação, que é uma coisa nova, isso a gente está escrevendo ainda como isso vai acontecer, mas vai ter o secretário de segurança e 2 secretários executivos. Um da Polícia Civil, um da Polícia Militar. Qual que é a ideia? Que eles sejam os que viabilizem, né, a questão de segurança pública dentro da secretaria e dentro do governo, sem desprestigiar, né, sem tirar aí a competência tanto do comandante-geral como do delegado-geral. Eles são, né, uma força para somar nesse momento. É uma estrutura nova, é uma experiência no governo de São Paulo, nunca teve isso. No Rio de Janeiro teve... Já na década de 80 eu fui para lá, o comandante-geral era secretário de segurança e o da civil também. E retornou agora, né? Com esse governador está fazendo a mesma coisa, né? Eu acho que isso eleva a discussão para o governo do estado, né? Qualquer problema é o governo do estado direto que vai resolver. Agora, aqui eu acho que é uma ideia importante, é um teste que precisava ser feito. Pela primeira vez vamos ter policiais trabalhando dentro da Secretaria de Segurança, né, na área operacional, ajudando a viabilizar a questão de segurança, que muito tempo isso não tem. São Paulo há muito tempo, não sei se tem conhecimento, né, doutor, mas aqui há muito tempo é conduzido por um promotor público, né, há muito tempo, a Secretaria de Segurança e a Secretaria de Junto. Então isso eu acho que vai ser uma inovação boa. É lógico que isso vai ser experimentado, então era a primeira vez que está acontecendo, então é o general... É um excelente homem, general Pires de Campos, né?
João Camilo Pires de Campos é o nosso secretário aí de segurança, designado pelo governador Dória, que é o próximo governador de São Paulo, e se estabeleceu que vão ter 2 auxiliares principais, o secretário executivo na área da Polícia Militar e da área Civil, e sai a figura do secretário adjunto. O secretário executivo da Polícia Civil, dizer que o senhor ia anunciar agora em primeira mão que a gente estava... Se eu soubesse, eu não saía para todos, eu não sei. Essa é uma competência e uma decisão do secretário, né? Eu fiquei sabendo no último momento, né? Deputado, Porque, em relação também a essa indicação, eu tenho quase 25 anos na Polícia Militar e eu tenho certeza que essa indicação que é extremamente técnica, né? O senhor é conhecedor do sistema de segurança, de toda a Polícia Militar, de tudo que funciona em relação à legislação, e o senhor sabe que é necessário conhecer do assunto para tratar de segurança pública. Se você não é um conhecedor do assunto para tratar de segurança pública, nós vemos uma série de problemas que, né, nós passamos, né? A própria eleição agora, ela foi um dos palanques principais, ele foi o palanque da segurança pública. E a indicação de uma pessoa técnica que conheça, certamente vai ser muito importante para a população, para o sistema policial, para identificar que o policial precisa de um armamento bom. Na hora que cair qualquer projeto na mão do Coronel Camilo, quando ele estiver na secretaria, ele analisar, olha, vai ser bom para a polícia? Lógico que ele vai apoiar. Vai ser bom para a Polícia Civil? Lógico que ele vai apoiar. Então isso certamente ele vai elevar e vai dar um grau muito mais importante para as ações de segurança pública no Estado, sempre saindo pelo lado técnico e não pelo lado político. São visões diferentes de um mesmo assunto, mas cada um com uma abordagem, sim, também com experiências diversas, né, deputado? Sim, na realidade, né, o delegado que for definido aí, né, como secretário executivo da Polícia Civil, vai ser alguém que tenha muita experiência de lá, não tem dúvida nenhuma. E o que é mais importante, Paulo, o que você falou, o foco é o cidadão de São Paulo. Isso tem que ser, essa experiência, ela tem que ser boa para o cidadão de São Paulo. É uma experiência nova, eu vejo com bons olhos, não por ser, né, um dos protagonistas disso, mas porque a gente está discutindo com técnicos. E outra, a ideia é que esses dois promovam a tão esperada integração das informações. Ou seja, que as polícias passem a, de fato, trabalhar, né? Eu não preciso unificar as polícias, não preciso mudar o sistema de polícia, eu preciso fazer que funcione do jeito que é hoje, mas que ela funcione. E vamos deixar qualquer estrutura, qualquer modificação, e aí eu repito e corroboro as palavras, né, do Dr. Gustavo, isso mesmo, né? Não existe solução mágica na segurança pública. Exato. Esses caras estão inventando, falam, ó, vamos mudar uma chavinha aqui que vai resolver tudo. Não vai. E segurança pública, né, tinha um comandante nosso que falava que é um ajuste fino. Você vai fazer uma modificação e você vai saber o resultado daqui a um tempo, né, porque isso tem que permear todas as instituições. Mas eu vejo muito boa essa convivência dentro da secretaria, né, de dois integrantes das polícias, né, diretamente assessorando o secretário. Isso vai promover uma integração e quem vai ganhar é o cidadão de São Paulo, sem sombra de dúvida, que é o foco da segurança, não tenha dúvida. Nós precisamos dele para a informação. E dessa forma, eu acredito que nós vamos ter condições de atender melhor o cidadão de São Paulo. A gente vai continuar essa discussão daqui a pouquinho. O programa Em Discussão Segurança vai agora para um rápido intervalo, não saia daí, a gente volta já já. Ei, eu queria poder falar com você. Te falar desses últimos meses e como tudo tá melhor. Eu percebi que viver é incrível, mais do que eu imaginava. Ser pai era um sonho e você me permitiu presenciar o nascimento da minha filha. Foi lindo. Pintei o quarto dela exatamente como imaginei. Antes de você, eu tinha medo de não conseguir estar presente quando esse momento chegasse. Queria te contar que por sua causa eu pude viver tudo isso. Provavelmente outras pessoas por aí querem te falar muita coisa também. Acho que você teria orgulho, não só por mim, mas por ter feito algo tão nobre por pessoas que nunca viu. Eu só queria dizer obrigado. Obrigado por me dar mais tempo com a minha família. Obrigado pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador.
programa Em Discussão Segurança está de volta e hoje nós falamos sobre o cenário da segurança pública no estado de São Paulo, estendendo para todo o país. Coronel Camilo, deputado estadual pelo PSD, delegado federal Fabrício de Souza Costa, que também representa a Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal, o presidente da Associação dos Delegados de Polícia, Gustavo Mesquita Galvão Bueno, e também Marcos Palumbo, capitão do Corpo de Bombeiros. No bloco anterior, a gente estava levantando algumas demandas, né, com relação à tecnologia, integração. Queria trazer agora para a Polícia Federal quais são os principais problemas, as lacunas aí, as expectativas para a solução, claro, dessas lacunas para que o benefício chegue ao cidadão. Em primeiro lugar, gostaria de lembrar a questão do intervalo de tempo em que acontecem os concursos públicos. Atualmente, a administração pública tem demorado um pouco para realizar cada concurso e, em regra, o intervalo tem sido de 10 anos, né, entre grandes concursos. Então, isso provoca uma escassez de pessoal, né? O nosso efetivo não consegue se manter estável para acompanhar a evolução da criminalidade, porque com o aumento da população, naturalmente, a quantidade de crimes também aumenta. Então, se você tem um efetivo constante ou decrescente ao longo do tempo, é natural que a polícia não consiga dar conta da investigação de todos os crimes. Eles vão se aposentando, alguns se ausentam, né? Tem uma série. Sim. E aí você vai tendo cada vez menos profissionais. Menos profissionais capacitados para fazer a investigação policial. Então, a gente realmente sente falta de uma política séria de concursos públicos, e essa falta dessa política de concursos públicos vem também de um outro problema, que é a falta da autonomia da Polícia Federal na execução do seu orçamento. Acho que a maioria das pessoas sabe que o orçamento que é previsto para a Polícia Federal, ele muitas vezes é contingenciado, ele não é completamente liberado por quem tem a chave do cofre. Então, o administrador da polícia, ele fica nas mãos do técnico do governo que tem essa chave do cofre. Então, essa pessoa vai liberando o dinheiro à medida em que de acordo com a política do governo central, isso é possível. Então, a gente precisa de um mecanismo que confira um pouco mais de autonomia para que a Polícia Federal consiga executar totalmente o orçamento que foi previsto para ela na lei orçamentária. Então, temos a questão da autonomia, da política de concursos e também a questão da autonomia investigativa do delegado de polícia, em que a gente, muitos colegas, principalmente a Associação dos Delegados de Polícia Federal, que eu estou aqui representando nesse programa, ela entende que a melhor forma de organizar a estrutura de investigação da Polícia Federal seria por meio de gabinetes de investigação. Seria a formação de equipes, né, coordenadas pelo delegado de polícia, com agentes de Polícia Federal, escrivão, e que essa equipe conseguiria realizar uma investigação mais efetiva em um número maior de casos. E não como acontece hoje, que você tem que selecionar uma investigação e focar atribuir essa investigação a um determinado grupo de pessoas, e o foco vai ficar só nessas poucas investigações. Você não consegue ampliar a quantidade de casos esclarecidos. Então, a associação entende que seria a melhor forma de organizar uma investigação seria distribuindo as equipes, né, os policiais, por equipes, né, coordenadas por delegados. De uma forma semelhante, né, grosso modo, ao que acontece na Polícia Civil por meio das delegacias de polícia. Na verdade, a gente não tem várias delegacias de polícia dentro da Polícia Federal. A gente tem uma única delegacia e o trabalho é distribuído pelos delegados. Certo? E se você tivesse uma estrutura como a de uma delegacia de polícia, teria um delegado, 2 delegados, né, titular e substituto, e uma equipe de investigação que seria capaz de atender essa demanda.
Isso não, essa última questão, as duas, o concurso, sem sombra de dúvida, acho super importante. Aqui em São Paulo se segurou os concursos, prejudicou a Polícia Civil, prejudicou a Polícia Militar. 13 mil policiais, o déficit hoje da Polícia Civil. Então, da Polícia Militar é 13 mil também. Em relação ao efetivo previsto de 1994. Então, o nosso é de 97 e tem 13 mil claros também. Né? E sem contar que houve uma modificação e perdemos a figura do soldado temporário. Mas essa última modificação a própria polícia não pode fazer, né? A polícia não poderia modificar esses esquemas de equipes, não? Então, seria possível, dependeria de um ato interno. Mas da própria polícia, né? Os outros dois, concurso... Muitas vezes... Desculpa. Mas o problema dessa nova organização é justamente a falta de efetivo. O efetivo é muito reduzido, né? A gente tem o efetivo está decaindo, ele diminui ao longo do tempo. Agora é um absurdo 10 anos de concurso, hein? Aqui nós fazemos, às vezes, até 2 por ano, pô. É verdade. E a questão dos baixos salários acaba refletindo também justamente na insuficiência do efetivo. Que hoje, quando o policial entra, o Estado gasta na seleção, na formação desse policial, que muitas vezes, logo após deixar a academia de polícia, ele acaba abandonando a carreira para outros estados e outras carreiras mais atraentes. E o estado de São Paulo acaba perdendo bons profissionais, bons policiais. Né? Só para me corrigir, existe um concurso em andamento, né? O último concurso foi em 2013, 2014, se eu não me engano, e existe um concurso em andamento agora. Esse intervalo agora foi de 4 anos. Mas não é uma política constante. Mesmo assim é um intervalo grande, né? Não é um intervalo talvez adequado. Isso gera, inclusive, conflito entre gerações, porque se leva muito tempo para você fazer um novo concurso, a pessoa que entra, ela é muito mais nova, tem uma outra visão, ela é praticamente de outra geração, então gera até conflitos. Doutor, essas novas gerações, só porque o senhor colocou essa informação, elas trazem contribuição, de repente, um pouco mais inovadora no quesito de tecnologia para caminhar, eu imagino assim, para caminhar junto com a investigação, que de repente os policiais que já estão lá têm um know-how maior para isso? Os mais jovens, eles têm mais familiaridade com a tecnologia. Nesse ponto é positiva a entrada de pessoas jovens, mas... A investigação e toda a experiência já não, né? Aí já não tem. Na verdade, as pessoas mais jovens... A necessidade da adaptação, né? Elas precisam se adaptar. Né? Primeiro, elas entram numa carreira em que as pessoas que já estão lá dentro já estão há muito tempo, são de uma outra época, têm um outro tipo de familiaridade com tecnologia e... Realmente elas contribuem com conhecimento, justamente porque elas estão recém-saídas da faculdade, né, acabaram de passar por um concurso público, nesse ponto elas ajudam a renovar, mas essa renovação não é suficiente para mudar o pensamento de toda a instituição, que as instituições precisam acompanhar a evolução da sociedade. E se você não renova recursos humanos, você não consegue acompanhar esse ritmo de mudança. Eu creio que em todo organismo policial, a experiência é sempre muito bem-vinda, claro que é bem-vinda. Por outro lado, é muito importante a oxigenação. Né? Eu creio que o trabalho policial ele tem um período limitado, ele tem um período de validade. Todo policial chega a determinado momento que efetivamente ele se cansa, até mentalmente, fisicamente, e ele tem que descansar. Né? E é nesse aspecto também, já entrando até numa outra questão, que se justifica, por exemplo, a aposentadoria especial dos policiais. É algo que não se configura como um privilégio do policial. Pelo contrário, ele acaba sendo um benefício para a sociedade que vai ter sempre uma polícia nova, uma polícia oxigenada e com energia para combater o crime. Isso é bom citar. Todo mundo às vezes critica, mas o policial é diferente. Ele não é melhor nem pior, mas o bandido, o criminoso é jovem. A faixa que mais comete crime é aí dos seus 14, 15 anos, 29, 30, até 35. É jovem. Não dá para pôr um policial com 60 anos para enfrentar esse crime. Ele pode até trabalhar na inteligência, mas o dia a dia tem que ser com pessoas com rigidez necessária, etc. Mas e o bombeiro, né? Como é que fica o bombeiro nessa questão aí de segurança, Palumbo? Sem dúvidas. O braço principal do Corpo de Bombeiros, eu acredito que mundialmente, é a prevenção. Então, desde 2015, o deputado Coronel Camilo também ajudou a gente na aprovação do Código Estadual de Proteção contra Incêndios e Emergências,
Isso quer dizer que cria-se uma série de elementos para que o Corpo de Bombeiros possa atuar de uma maneira mais eficaz perante a população. Então, criando regras de prevenção contra incêndios, a gente diminui o número de incêndios. A gente atendia antes, na década de 70, 80, um pouco depois dos incêndios do edifício Andraus e Joelma, há muitos incêndios em edificação. Isso foi mudado depois que a primeira legislação entrou no início da década de 80, veio diminuindo. Então, de 85% de ocorrências que a gente atendia naquela época, hoje nós não atendemos nem 8% de ocorrências de incêndio. Isso graças à prevenção feita através de sistemas tecnológicos. Hoje, uma pessoa que está em casa, ela entra no seu computador, acessa o Via Fácil do Corpo de Bombeiros, que é uma ferramenta tecnológica nova para que elas possam enviar as plantas. Então, hoje a gente não olha mais um papel, eu olho na tela do computador, eu olho num tablet que eu vou fazer a vistoria no local. Isso fez com que nós tivéssemos um ganho muito grande. E o ganho não só operacional, mas e também o ganho da população, porque como eu vou medir um prédio, alguém que acabou se ferindo no incêndio, isso a gente não tem, né? É imensurável o valor de uma vida, de como a gente vai fazer isso. Então, a tecnologia, ela veio ajudar para que a gente diminuísse as ocorrências, pudesse focar em ocorrências que são sazonais. Nós vamos entrar agora numa época de chuvas, de salvamentos, de quedas de árvore, de pessoas que ficam presas nos elevadores por causa da queda de árvore em cima de uma fiação elétrica, e de pessoas que ficam presas em pontos de alagamentos, enchentes. Então, nós temos que ter um foco principal naquilo que as pessoas precisam, porque nesse momento ela precisa do Corpo de Bombeiros nesse tipo de atividade, e aquelas atividades que a gente perdia-se tempo fazendo, a tecnologia nos ajuda a melhorar o acesso da população a isso, e certamente nós vamos ter um retorno depois de não atender e também de custos. Quanto custa a gente apagar um incêndio? Quanto custa o material, o desgaste da viatura, a água que a gente despende, o homem. Então, tudo isso é muito importante para que a gente foque no principal, que é onde a população necessita do nosso atendimento, da Polícia Militar de São Paulo, do Corpo de Bombeiros, para que a gente tenha ali a resposta, a rápida resposta. A grande virtude da Polícia Militar do Corpo de Bombeiros, a gente vê aqui na cidade, é essa capacidade de mobilização e rápida resposta. Nós temos que ter isso, porque quando acontece um determinado tipo de ação, eu acredito também que todas as polícias, a gente tem que ter uma resposta para as pessoas, ela precisa ser rápida, e a gente tem que ter a capacidade de mobilizar. A tecnologia é essencial para isso. E tem mais uma coisa, né? Toda ocorrência de bombeiro que toma um certo vulto traz um problema de segurança grave, né? Veja o viaduto aqui, né? Ou seja, um incêndio grande, você tem problema na rua, com população, com fluidez de trânsito, e até acaba acontecendo, dependendo também do congestionamento lá, né? Assaltos no semáforo, arrastão. Então, a prevenção é fundamental, não tenha dúvida. Prevenção é uma palavra importantíssima, né? Para a saúde, para a segurança, pra tudo. Né? Enfim. Eu queria que o senhor falasse também, capitão, sobre essa proximidade com a população, né? Isso é muito importante, já foi falado aqui, né, das polícias, dessa aproximação com a população, e o bombeiro tem muito isso, né? Como é que é essa relação? Olha, a relação que o Corpo de Bombeiros possui com a população, ela, lógico, em relação também ao tipo de atividade que os bombeiros realizam. Então, nós vamos sempre chegar no momento onde as pessoas estão precisando muito do apoio, da ajuda, ela está numa situação muito complicada. Então, há essa reciprocidade de sentimentos, onde a pessoa ela tem esse carinho pelo bombeiro. Mas o bombeiro ele tem também que aprender com isso, a criar essa responsabilidade de estar presente para as pessoas, estar disponível para as pessoas. Como que eu vou acionar os bombeiros? Como é que eu vou conversar com eles? Como é que eu vou saber aquilo que eles podem me ajudar? Ontem eu fui doar sangue ontem, né, numa campanha, e aí a atendente perguntou: vocês resgatam também animais? Eu falei: não, resgatamos, mas em situação de risco ou que ele ofereça risco. Então, eu estava explicando para ela de como ela deveria fazer esse acesso, de como ela tem essas ferramentas, de como a população pode atuar. Isso não precisa ser só dos bombeiros.
ele pode ser aberto para todos. Como a gente pode ajudar? É o começo da nossa discussão. A população ela tem que ser o foco principal daquilo que a gente precisa entender do que ela necessita naquele momento e a gente estar disponível para escutá-la e resolver esse problema. Porque é para isso que nós estamos trabalhando, para isso que a gente fica discutindo problemas de segurança, para isso que a gente vai melhorar sistemas, aplicar em tecnologia, para que as pessoas estejam bem. E a gente precisa ter esse canal, literalmente através aí das novas tecnologias, do celular, de aplicativos. Veja como foi decisiva os aplicativos de telefone nas eleições e de como isso foi importante para que tivessem o contato com a população. Então a gente tem que estar abertos a isso. Nós temos que ter essa política de abertura e saber aquilo que a população precisa da gente. Eu queria abrir agora para as considerações finais, para a gente levantar um pouquinho das soluções, né, da expectativa aí, né, desse otimismo aí que se abre, políticas públicas, enfim, eu vou começar com o Dr. Gustavo. Bem, acho que o debate é sempre muito profícuo, debater segurança pública com especialistas eminentes em cada área, e a gente sempre tira conclusões muito positivas, nós e os destinatários finais do nosso serviço, que é a população. Eu acho que se a gente analisar um elemento que permeou aqui todo o nosso debate, falou-se muito em integração, em tecnologia, em prevenção, mas se a gente analisar uma palavra-chave que pode talvez resumir tudo isso, seria inteligência. Eu acho que a gente tem que efetivamente passar a discutir segurança pública e ter políticas públicas de inteligência, né? Perceber que muito melhor do que subir o morro para tirar o fuzil de lá de cima é impedir que ele chegue lá em cima, né? Como também o capitão lembrou, melhor do que apagar o fogo é impedir que ele comece, né? Por meio de tecnologia, por meio de inteligência. No caso da Polícia Civil, é a polícia que investiga os crimes, ela tem essa atribuição de investigar e dessa maneira ela tem um papel fundamental nessa questão de combater a segurança pública com inteligência, porque ela pode desarticular as organizações criminosas, chegar na elite, nos cabeças das organizações, chegar nos armamentos, utilizar técnicas de investigação de lavagem de dinheiro, recuperando aqueles ativos que foram subtraídos do Estado, trazendo de volta para o Estado, sufocando a organização criminosa, indo no bolso. A gente sabe que o crime ele se sustenta como o crime organizado, ele se sustenta como uma empresa, efetivamente. Então a Polícia Civil tem um papel fundamental, as polícias judiciárias, né? Aqui no Estado de São Paulo, a Polícia Civil pede realmente ao novo governo que dê condição, que dê prerrogativas, que valorize, que fortaleça a Polícia Civil para que a Polícia Civil possa exercer essa sua atribuição constitucional e exercer um papel, um serviço melhor para a sociedade. Doutor Fabrício. Eu concordo com o Gustavo, realmente a palavra-chave é inteligência e nesse sentido a questão queria dizer o que em termos de inteligência é importante. Tecnologia? A tecnologia realmente e integração mais uma coisa que a gente trouxe bastante no programa. São coisas que a gente conversou bastante aqui. E o que eu queria lembrar é justamente a questão da corrupção. Em termos de inteligência, na questão da entrada das armas no território nacional, que muitas vezes isso passa pelo combate à corrupção, porque tudo que entra de proibido no Brasil, muitas vezes entra com a colaboração de um funcionário público. E a corrupção é o que move talvez essas a chave pessoas. Ali, né? Então, eu queria deixar claro que a corrupção é um câncer no Brasil, né? Ele afeta a vida das pessoas, né? Prejudica todos os serviços públicos, prejudica a população, em última análise, né? Toda a população. E eu entendo que o foco deveria ser justamente do combate à corrupção, certo? E para que esse combate à corrupção seja efetivo, é indispensável justamente um investimento na fase investigativa, nas polícias judiciárias. Sem esse investimento, a gente não vai conseguir chegar em todas as pessoas que participam dessas organizações criminosas que se dedicam a corromper o servidor público. Porque aí começa a puxar a linha e vê que ela é grande, né? Delegado. Capitão.
Bom, o doutor Gustavo falou em relação à inteligência, o doutor Fabrício em relação à corrupção. Eu acho que isso, todos os policiais, eles estão bastante entusiasmados e otimistas com o novo governo, com o governo federal, com o governo estadual, dentro das suas amplitudes de ações. A gente acredita que haverá uma mudança que possa melhorar sempre a vida das pessoas, e com isso a gente acredita que possam vir novas mudanças de legislação, novas posturas do governo em relação às polícias, aos seus profissionais, para que nós tenhamos sempre os melhores equipamentos, as melhores condições, porque o investimento que a gente tem normalmente na polícia militar, no corpo de bombeiros, na polícia civil, polícia federal, não é um investimento que é para o policial, para o bombeiro, para o policial federal. Ele é um investimento que é para a população. Então, se a gente tiver sempre as melhores condições, nós sempre vamos aplicar para as pessoas. E eu não levo um caminhão de bombeiros para minha casa. Ele fica lá exatamente para quando eu preciso atender uma grande emergência, como nós atendemos ontem na rua Brigadeiro Tobias, um incêndio grave num prédio ocupado ali no centro de movimentos sociais. Se não houvesse ali um grande aparato para que pudesse conter aquele incêndio, certamente nós teríamos uma nova tragédia. E a gente conta sim com o governo e com os novos deputados, com todo o apoio para que eles olhem para a segurança pública. Muito bom. Deputado. Olha, precisamos trabalhar com inteligência, sem sombra de dúvidas, precisamos trabalhar forte na prevenção, mas a matéria-prima continua sendo a informação. Então eu preciso fazer um trabalho junto, de participação. E você que acompanha esse programa, participe. Conheça o seu policial lá, conheça o policial da sua delegacia, conheça o bombeiro perto da sua casa, a Polícia Federal, a Polícia Militar, a base, porque a polícia precisa da sua informação. Quanto mais informação você fornecer, mais matéria-prima para os sistemas inteligentes, mais a polícia planeja e mais se evita o crime. Então, a participação é fundamental. Participe de tudo no seu bairro, do CONSEG, da Vizinhança Solidária, né, dos conselhos municipais, e conheça a sua polícia e ver o que você pode pedir, o que ela pode te fornecer, e ajude os policiais. O policial não é alguém que veio de Marte, ele saiu aí do seio da sociedade, vestiu uma farda ou vestiu um terno para ajudar você. Então essa é a mensagem que eu deixo, participação. Muito obrigada pela presença de todos vocês, por todo o conteúdo que vocês trouxeram aqui. Obrigado. O programa aí, Discussão Segurança, termina aqui. Lembrando que este conteúdo está disponível no canal da TV Alesp no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Vale a pena. No programa Autorretrato desta quinta-feira, eu recebo no estúdio da TV Alesp o deputado recém-eleito, agente federal Danilo Barros.